irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Quem lhes fala é o presbítero Rodney Fernandes, da Assembleia de Deus. Este é o canal Histórias Bíblicas no Contexto da Vida. Já quero agradecer você que já se inscreveu no canal, agradecer pelos 300 inscritos, você que acredita nesse canal, nesse conteúdo, está nos apoiando. Muito obrigado. Eu estou aqui na condição de um servo. Meu objetivo, como atuo na área do ensino teológico mais de 15 anos, eu quero fornecer informações bíblicas de muita qualidade para todos os cristãos, não cristãos, pessoas interessadas nesse tema. Então, se você é uma pessoa que tem curiosidades, quer saber mais sobre a Bíblia, sobre assuntos teológicos, sobre coisas que estão um pouco além do nosso entendimento humano, eu quero que você se inscreva nesse canal. Você que já é inscrito, olha, muito obrigado, gratidão, que Deus te abençoe. Traga mais pessoas para cá, convida os seus amigos, sua família, para fazer parte deste canal aqui, onde nós falamos sobre a verdade bíblica. E você que não é inscrito ainda, toque aí no sininho, se inscreva, né? Curte, isso é muito importante. Se você se inscrever, os próximos vídeos que eu postar aqui, você vai ser avisado assim que for postado. E toque também na notificação para você ser avisado de tudo que fizermos aqui no canal, tá bom? Então, já se inscreveu? Clica aí, tenho certeza que você vai gostar muito aqui do que nós vamos falar nesse canal, tá certo? Então, Deus abençoe você e vamos continuar, portanto, esse vídeo, né? Aqui nós vamos iniciar hoje falando sobre o inferno. O inferno existe, não existe? Se existe, quem é que está lá? Quem vai para lá? Por que tem que ter o inferno? É claro que muitas pessoas vão ter opinião diferente, né? Todos vocês que estão me assistindo, com certeza vai ter uma opinião diferente. E eu quero muito que você coloque aí nos comentários qual é a sua opinião, a sua posição. Apresenta aí algum argumento bíblico, né? Porque lembrando que nós estamos falando da Bíblia aqui, certo? Então, se você tiver um posicionamento, um texto, põe aqui para nós analisarmos, tá bom? Vamos estudar juntos aqui. Tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós que estamos participando, tá certo? Então, se você já é inscrito, obrigado, que Deus te abençoe. Se não é inscrito ainda, faça parte dessa família, já se inscreve aí, toque no sininho e vamos continuar esse trabalho que é muito importante, que é sobre a palavra de Deus, tá bom? Bom, no primeiro vídeo, hoje vai ser o primeiro vídeo da série, tá bom? Terá outros, o assunto é muito grande, né? Não dá para eu explorar tudo no vídeo só, então vamos dividir isso aqui em mais de um vídeo. Prometo não ser longo, não ser demorado, para não cansar vocês. Entendemos que cada um tem o seu compromisso, sua responsabilidade. Queremos ser aqui o máximo curto e objetivo possível e oferecer a maior quantidade de informações possível aqui, né, para poder enriquecer o nosso conhecimento. Primeiro, hoje eu quero falar sobre por que o inferno precisa existir. Por que tem que ter o inferno? Então, pelo menos 4 razões, eu até anotei aqui no papel, vou passar para vocês, tá bom? Quatro razões pelas quais o inferno precisa existir. Primeira razão é a justiça divina exige o inferno. A justiça. Sabemos que existe a justiça. Então, para nós pensarmos sobre qualquer coisa, é necessário pensar sobre Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Está claro em Gênesis capítulo 1, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Bom, ponto. Está claro esse versículo e outros mostrando que Deus é o Criador de todas as coisas. Bom, se Ele é o Criador, então Ele criou um padrão, né, moral, ético. Ele tem as suas leis. Você tem lá o Decálogo, em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos, e ali está dito para nós os mandamentos que Ele quer. E depois, durante toda a Bíblia, você vê desenvolvendo toda a questão, qual que é a vontade de Deus. Então, para nós entendermos um pouco sobre o futuro, sobre o mundo espiritual, sobre o existe, não existe, precisamos primeiro, ponto de partida, a premissa, pensar em Deus, certo? Então, pontuando, Deus, ele é perfeito, ele é santo e não pode ver o mal, não pode ver o pecado, né? Como está lá em Abacuque 1 e 3, se eu estiver enganado, né? Eu ia anotar aqui, acabei não anotando, Abacuque 1 e 3. Se eu não estiver enganado, depois vocês conferem lá. Que o profeta fala assim, tu és tão puro de óleo que não pode ver o mal, né? Tiago também diz lá que Deus não pode pecar, né? É impossível Deus pecar. Então, Deus não pode pecar, ele é santo e os olhos é puro que não pode ver o mal. Então, assim, partindo desses pontos, nós vamos pensar o seguinte: se Deus tem um padrão moral muito perfeito, né? Ele é santo,
Então, naturalmente, ele não pode concordar com pecado, com coisa errada, né? Injustiças. Então, tudo que sai fora da justiça de Deus vai estar passível de alguma condenação. Exemplo. Diz a Bíblia que o pecado, Isaías 59, versículo 2, diz que o pecado e a iniquidade separa o homem de Deus. Então o pecado faz essa ruptura. O que separou Adão e Eva lá, os expulsou do jardim, foi justamente a desobediência deles, é o pecado. Né? Então o pecado está associado sempre a coisas ruins. Errar o alvo é um sentido sobre pecado. Então toda vez que nós pecamos, somos afastados de Deus porque Ele é santo. Correto? Então, pensando por esse lado aí. Quando Cristo morreu, diz a Bíblia que ele pagou um preço. Agora, esse preço foi para quem? Para o diabo? Não. Deus não paga preço para o diabo, até porque o diabo, Deus não deve nada para o diabo, certo? Então, o preço que Cristo pagou foi justamente para a sua justiça. A justiça de Deus exigia aquele sacrifício. Isto é, ou todo mundo morre, ou alguém morre por todos. Né? E para esse alguém morrer por todos, tinha que atender os critérios exigidos pela justiça. Então, Jesus cumpriu a justiça de Deus com o seu sacrifício, conseguindo, portanto, comprar todos para si. Mas agora, voltando sobre a questão do inferno, vamos lá. Por que a justiça de Deus exige um inferno? Porque, como eu falei para vocês, tem um padrão justo. Então, tudo que sai fora daquele padrão vai ter que passar por um juízo. Não tem jeito. Eu vou citar para você uma fonte bíblica, tá? Você pode conferir na sua Bíblia, ela está em Romanos capítulo 2, o versículo 3, tá? Veja o que diz aqui, e alguns outros. E tu, homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesourais ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção, mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Então, apenas até aqui, eu li até o versículo 9, e o 10 diz assim: glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. E o 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. Então, você percebe que Deus não vai julgar uma pessoa, né, condená-la ao inferno, por exemplo, porque ele não gostou dessa pessoa. Na verdade, isso é tudo baseado na sua própria justiça. Então Deus não favorece um em detrimento do outro. Deus não ama mais esse e menos aquele. Tudo está ligado diretamente à justiça dele. Então esse é o primeiro ponto. A justiça de Deus exige o inferno. Por quê? Quem não pratica essa justiça, quem sai fora dela, tem a condenação. Como as leis que nós temos no país. Quebrou a lei, você é passível de uma condenação. Então esse é o primeiro ponto. Por que o inferno tem que existir? Porque a justiça de Deus exige o inferno. Segundo ponto, segunda razão pela qual o inferno precisa existir. O amor de Deus exige o inferno, por conta do amor de Deus, certo? 1 João 4,16 fala sobre este amor, que Deus tem um amor incrível por nós, certo? Agora, esse amor, ele não pode concordar com o erro. Então essa ideia de que, olha, Deus ele é amor, então ele não vai condenar ninguém, ninguém vai sofrer o juízo porque Deus ama. Amor não apoia erro, tá certo? Então o amor de Deus é uma coisa tão gostosa que ele permite. Quem ama deixa as pessoas tomarem decisões próprias. Quem ama deixa o outro livre. Então uma das provas que Deus ama a gente é o fato de ele nos deixar livre. A liberdade que Deus nos dá é uma evidência de que Ele de fato nos ama. Então, esse amor de Deus, né, faz com que as pessoas respondam a Ele com uma fidelidade ou não. Isto é, a pessoa decidiu servir a Deus, obedecer às suas leis, ou decidiu desobedecê-lo. Quem ama vai respeitar, certo? Quem não ama não vai respeitar. Diz a Bíblia assim que quem ama a Deus ouve as palavras de Deus. Então, quem não ama a Deus, de fato, não vai cumprir dessa forma. Só que Deus, de forma, ele ama as pessoas. E esse amor de Deus faz com que as pessoas
tome as suas decisões por conta própria. Então é preciso nós entendermos, né, que esse amor, olha, eu amo vocês. Só que se vocês não corresponderem a esse amor, vocês estarão também próximo ou condenados ao inferno, certo? Então o amor de Deus não livra as pessoas do inferno, porque ele deixou que cada pessoa tome as suas próprias decisões. Então o amor de Deus exige um inferno. Infelizmente é assim, né? É um dos pontos que nós precisamos analisar. E para fundamentar, eu quero ler também para você, 1 João 4,16, tá bom? 1 João 4,16 diz assim, ó, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então é dito aqui que cremos no amor que Deus nos tem, que Deus é amor, e quem está em amor está em Deus e Deus nele. Então está muito claro aqui para nós, né, que Deus ele tem esse amor muito grande por nós. E por causa deste amor que ele tem por nós, o inferno também precisa existir. Por que precisa existir? Quem não corresponde a ele, o que vai acontecer? Né? Tem que ter um outro lado da história. Então esse outro lado da história seria este afastamento de Deus por não aceitar o amor de Deus, que é grande para conosco. Então, segundo motivo. Primeiro motivo, porque o inferno tem que existir. A justiça de Deus exige um inferno. Segundo, o amor de Deus exige um inferno. Terceiro motivo, né? A dignidade humana exige um inferno. Por que a dignidade? Porque Deus não pode forçar ninguém a amá-lo ou a servi-lo. Deus não pode forçar as pessoas a aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida. Não pode, Deus não pode fazer isso, porque senão ele vai interferir no livre-arbítrio de cada pessoa. Então o que Deus faz? Ele vai respeitar a decisão de cada pessoa. Daí, a dignidade do homem é que vai decidir. Né? Alguém escreveu dizendo o seguinte, naquele dia vai ter duas coisas vai acontecer. Né? Existem dois grupos de pessoas apenas. Dois grupos. Aquele grupo que diz para Deus que seja feita a tua vontade e aquele grupo para quem Deus vai dizer que seja feita a sua vontade. Por quê? Porque Deus vai respeitar a vontade da pessoa, é a decisão da pessoa. Então a dignidade humana exige também o inferno, porque, gente, é o que ela escolhe. Pode observar no Salmo 73 que aparentemente o ímpio ele prospera. O Salmo 73, o salmista fica impressionado com a impiedade do homem e a prosperidade desse ímpio. E ele diz quase que ele desviou porque ele fazia a coisa certa e não prosperava tanto quanto o ímpio que fazia a coisa errada e prosperava. Né? Então, aparentemente, você percebe que a justiça não é completamente feita aqui na Terra. Né? Então, é preciso ter uma justiça em algum momento da história. Após a morte, tem que ter uma justiça. Ela tem que ser feita. Então, a dignidade do homem exige isso. As escolhas que alguém faz na vida vai refletir no seu futuro. Se a pessoa rejeita a Deus, naturalmente ela vai ter que ir para outro lugar, porque se ela não pode, se ela não quer Deus, ela vai ficar o quê? Ela vai fazer o quê? Ela vai ter que ir para outro lugar. Se ela rejeita a coisa certa, se ela rejeita o bem, ela vai ter que abraçar o mal. Não tem outro caminho para ela. Então, ou ela aceita o bem e luta pelo bem, ou ela vai rejeitar o bem e vai fazer o mal. Então, a dignidade humana também exige, porque é uma escolha. Deus não manda ninguém para o inferno. A Bíblia diz que Deus tem poder para matar o corpo e lançar a alma no inferno. Ele tem poder, mas ele não lança as pessoas. Por quê? Porque isso não é o que ele quer. Em Timóteo, Paulo escreve que o desejo de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus não quer que ninguém vá para o inferno. As pessoas vão para lá porque elas escolhem, não escolhendo assim, eu quero ir para o inferno. Mas é uma decisão que elas fazem, a dignidade humana. Quando elas rejeitam a Deus e a sua palavra, automaticamente elas vão para o outro. Já ouviu falar que são dois caminhos? Só tem dois caminhos. Se você rejeita um, obrigatoriamente você vai ter que aceitar o outro. É assim que funciona. Né? Então a dignidade humana também é o terceiro elemento. Recapitulando. Por que o inferno precisa existir? Primeiro, a justiça de Deus exige um inferno. Segundo, o amor de Deus exige um inferno. Terceiro, a dignidade humana exige um inferno. E o quarto, aqui para nós finalizarmos, a soberania de Deus também exige um inferno. Então, gente, Deus ele é soberano. Se no final de tudo
Deus não vencer, ele não sair vitorioso e não punir a maldade, então ele não pode ser Deus. Então, para ele ser Deus, ele tem que punir, ele tem que julgar a impiedade e a maldade. Ele é soberano. Então, o fato de ele estar acima de todas as coisas, né? O fato dele ser soberano, como diz Abraão, ele é o juiz de toda a terra. O fato dele ter esse poder absoluto, isto é uma evidência, isso obriga, exige que tem que ter o inferno, porque ele tem que fazer a justiça, certo? E onde é que está isso? Eu vou ler para você 1 Coríntios, se eu achar para você. 1 Coríntios, capítulo 15 e 24, né? 1 Coríntios 15 e 24, olha lá. 15 e 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Percebe que o texto está muito claro, né? Que o fim vai vir quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, que está dizendo vitória completa sobre qualquer governo que existir, sobre qualquer domínio que existir, Deus estará vitorioso sobre tudo. Então, a soberania de Deus pede que exista um inferno. Portanto, 4 razões pelas quais o inferno precisa existir. Recapitulando, a justiça de Deus exige o inferno, o amor de Deus exige o inferno, a dignidade humana exige o inferno e a soberania de Deus exige o inferno. São 4 motivos que eu apontei. Se você conhecer o outro, pode colocar aqui para nós que nós vamos estar analisando. Bem, esse é o primeiro vídeo, só mostrando por que o inferno precisa existir. Próximo vídeo, nós vamos falar ainda sobre onde fica o inferno, quem está no inferno, como se classifica o inferno, característica do inferno, tudo sobre este lugar e tudo que a Bíblia diz sobre esse lugar. Tenho certeza que vai abrir bastante luz aqui para nós, vai dar muita luz na nossa mente, abrir um leque assim para nós pensarmos bem, entendermos e ficarmos atentos para o mundo espiritual, para o que vem depois desta vida que nós aqui conhecemos, tá bom? Meu querido, já são 17 minutos, não quero aqui eu não quero aqui prolongar. Então, assim, você que já está aqui com a gente, está nesse canal, espero que você permaneça até o fim, fique até o final aqui dessa série, tenho certeza que vai ser uma bênção. Medite na palavra de Deus, conheça, traga mais pessoas para esse canal, vamos estar juntinhos aqui, vamos nos encher de conhecimento, porque como diz lá em João 8:32, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela liberta a nossa mente. Meu abraço, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Graça e paz, que o Espírito Santo de Deus ilumine a sua mente. Tá? Se você puder, ore comigo. Senhor, abençoe esta pessoa que está ouvindo esta palavra, que está passando por momentos difíceis, que está passando por até mesmo dúvidas na sua mente. Que o teu Espírito ilumine a mente desta pessoa, o entendimento dela, que ela entenda a tua palavra, seja liberta e seja salva pela palavra transformadora que é a tua, meu Deus. Abençoe a família de todos que estão me assistindo agora, a vida espiritual, que todos prosperem e estejam prontos para o dia do fim, o dia do arrebatamento. Senhor, abençoe a todos, eu peço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, querendo Deus.